galera! Estamos aqui com mais um podcast Papo Fute Baiano, trazendo todas as novidades para você. Novidades do futebol profissional, o futebol amador, seja no intermunicipal ou na várzea mesmo. Trazendo também jogadores, comissão técnica, arbitragem, imprensa, redes sociais, tudo que você imaginar sobre o futebol da Bahia, da capital, do interior, você encontra aqui no Papo Fute Baiano. E hoje, com uma presença ilustre, um cara que cobre aí o Esporte Clube Bahia, trabalha no jornalismo baiano de alta qualidade, há muitos anos aí, como eu disse, cobre o Bahia. Então, estamos falando dele, Jailson Paranhos Baraúna, também conhecido como Jailson Baraúna. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite e obrigado a vocês por terem feito essa intervenção para que eu estivesse aqui com vocês. Pra gente é interessante sempre estar falando, né? Falando do que a gente gosta, que é futebol, que é conversar, que é bater papo, sem aquele gesso de algumas coisas que você tem que estar. Uma coletiva você tem que estar atento ao jogo, ao que o treinador fez durante o jogo, ao que o jogador fez. Não bate-papo não, bate-papo é bate-papo. Você conta um pouco da sua história, você conta um pouco da sua trajetória, você conta um pouco do momento do clube, e aí a gente vai contando aqui um pouco da vida e fazendo as coisas acontecerem. É isso mesmo, o cara veio a caráter, né? Guto gostou, porque ele veio hoje de tricolor, mas é isso mesmo, tem que trazer as raízes mesmo. Se o cara é torcedor, ele tem que estar trazendo mesmo, e por cobrir também, né? Isso é identidade. Jailson Baraúna, muito obrigado por ter vindo, sou seu fã. Não vou falar desde antigamente. De pequeno, porque ele já é. Eu sou pequenininho, sou baixinho, então não adianta. Mas assim, eu acompanho você bastante tempo. Sou seu fã. Sou um cara que admiro pra caramba seu trabalho. E assim, me diz como é que você chegou até a rádio. Me diz como é que você chegou e alguém te descobriu. Esse fenômeno que você é. Rapaz, assim, as pessoas depois que veem você pronto, acham que é fácil, né? Ou que foi fácil. Mas não foi. Eu tenho um DNA muito bom, porque eu sou sobrinho de um cara já conceituado. Um cara que, quando eu comecei, ele já era uma das feras da comunicação, que é meu querido tio Silva Rocha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas isso aí é de cada um. Eu tenho como fã porque eu vi ele nascer, né? Eu era muito pequenininho, morávamos na mesma casa, que eu fui criado com minha avó. E eu vi nascer, vi essas figuras ilustres como Silvio Mendes e muitos outros frequentar a casa de minha avó. E fui crescendo vendo isso. E sempre gostei do esporte. Sempre gostei de... Eu tenho uma cultura esportiva, eu via tudo. Na época, quem deitava e rolava muito aqui no Brasil era a Band. A Band transmitia tudo. Na verdade, foi a Band que trouxe essa cultura de esporte pro Brasil. Uhum. A Band transmitia vôlei, atletismo, futsal... Fórmula 1. Tudo. E o Luciano do Vale, né? Uhum. Então, eu cresci vendo isso, cresci tendo ídolos como Fittipaldi, Piquet, depois o Senna e outros. E cresci vendo NBA lá atrás, com Magic Johnson, Michael Jordan e por aí vai. E vendo os esportes americanos. Então hoje eu sou um cara que eu posso dizer assim, eu sou um fominha de esporte. Se eu estiver em casa de bobeira, eu assisto tudo. Desde a NBA ao futebol americano, a terceira divisão do Paulista. Se estiver passando o Campeonato Candango, que é o brasileiro, eu assisto. Não importa, tá passando esporte, eu assisto. Então isso pra mim facilitou muito. E aí comecei propriamente dito em uma rádio comunitária, né? Rádio comunitária. Comecei com o meu querido João Sá, que hoje me dá essa satisfação de trabalhar comigo na Rede Excelsior. Hoje estamos na Rede Excelsior, aliás, já estamos há 8 anos. Completaremos agora em março, 8 anos de Rede Excelsior. E eu comecei com o João Sá em uma rádio comunitária. E a gente falava que hoje em dia não tem mais isso, né? O pessoal faz o curso, já vai trabalhando de tudo quanto é jeito. A gente não, comecei como o que chamava de rádio escuta. Né? Ficava ali ouvindo o resultado. O plantão dá o resultado. Quem levava a fama era o plantão, né? Você escutava 3, 4 rádios. Você que fazia força. Ouvia todos os jogos. Na época não tinha internet, não tinha computador. Era ali no radinho. Você tentava ouvir 2, aí saía Madureira e Botafogo. Você corria, anotava, dava o cara. Eita. Aí, se você chegava primeiro, ele dava em primeira mão. Então tinha essa alegria de você fazer um trabalho bem feito de rádio escuta, entregar o plantão. E aí, Deus foi muito bom comigo, porque aí o plantão queimou. Lá vai você fazer o plantão. Lá vai. E nessa de plantão, teve um jogo que eu nunca me esqueço. Esse foi o meu primeiro jogo que foi emblemático. Porque você está em uma rádio comunitária, a perspectiva não é tão grande. Sim. Mas os donos queriam
alçar voos mais altos, queriam transmitir e começaram a transmitir jogos. E aí no Campeonato Baiano de 99, aquele que não acabou, teve um jogo do segundo turno, se eu não me engano, Camaçari e Bahia. Camaçari e Bahia. Em Camaçari, no Armando Oliveira. E João narrava, tinha o repórter e simplesmente espera seu repórter. Falta meia hora pra sair, nada do repórter. 15 minutos, chegou a hora de sair, nada do repórter. E eu de bermudão, de sandália, bem descontraído. Na rádio comunitária, você relaxa um pouco, também ninguém tá lhe vendo. Né? A rádio tem muito isso. E aí, lá vai eu, tô lá de bobeira. Deu o horário, tá enforcando o horário e nada do repórter aparecer. De repente, a ligação. Teve um problema na estrada, não vai chegar. Ele tinha ido visitar a mãe em Feira de Santana, não chegou. João olha pra mim e faz: ô menino, eu disse, oi. Vai você mesmo. Tá pronto? Eu digo, pra quê? É você que vai. Corri em casa, já saiu o bermudão, veio a calça, o tênis. Tive um briefing do estúdio até o estádio. Olha, é assim assado, preparado pra nada. Quando eu chego no estádio, me bato de frente com meu tio. Tá fazendo o que aqui? Eu digo, o jogo. Ele senta aqui. A gente sempre chegava 2, 3 horas antes do jogo. Então a gente chegou coisa de do atraso, 1h30 antes do jogo. Mas era um bom tempo antes de abrir a transmissão. Essa 1h30 foi o tempo que meu tio sentou comigo e olha, eu penso assim. Fez um tutorial. Um tutorial. João já tinha feito no trajeto daqui, de perto ali do Retiro até lá, Camaçari. Ele fez outro tutorial. E aí eu tentei assimilar o máximo que eu pude. Pra minha sorte, eu nunca fui burro. Eu peguei rápido e a gente fez o jogo. Pra meu azar, eu perdi da vida, porque o Bahia tomou 3. 3-1. 3 gols de Marcos Chaves. Lembra de Marcos Chaves? Aquele centroavante? Que depois veio pro Bahia. Né? Aí tinha Marcos Chaves, Dadico, Mendes, na época era zagueiro volante daquela equipe. Tinha um time legalzinho, Camaçari. Outras figuras interessantes. E aí, Dadico batia até na sombra. Sombra passava, ele abotoava e batia. E naquele jogo, os caras deram de mão, sem mão, com a boca. Fizeram tudo que podia Fizeram tudo fazer. que tinha direito. E o Camaçari jogou muito naquele jogo. Deu 3-1. E ali foi o meu primeiro jogo, meu primeiro contato. Daí em diante, o pessoal gostou. Deus agradou, que botou a mão e deu tudo certo. E aí, foi o start. Então, primeiro jogo mesmo foi em 99, mas o rádio eu comecei em 98. Né? Na Rádio Comunitária em 98. E de lá pra cá eu completo esse ano, em novembro, 25 anos de estrada, graças a Deus, né? Que bom, velho. Que história, né? Porque a gente observa assim, é como você disse, às vezes a pessoa tá vendo lá na frente da TV, na frente do rádio, pensa que foi tudo muito fácil. O cara chegar lá, não, porque Silva Rocha era seu tio. Não, meu irmão, foi pelejoso. E não foi ele que me indicou, não. Isso. Pra começar, com tudo isso, ele não me indicou hora nenhuma. Tem até outra história que eu vou contar, mas ele não me indicou hora nenhuma. Velho, é punk, né? Você vê que Deus baixou, botou a mão. Na hora certa. E o cara era rádio escuta, virou plantão e depois virou o repórter lá do campo. Show de bola, velho. Show de bola mesmo. Nessa pegada aí, o que aconteceu? Isso foi em 99, o primeiro campeonato. Fiz o ano todo em 99. E aí veio... Que draga retada em 99. Foi um ano ruim retado pra gente. Pois é, mas ali ainda em 99 eu fui ouvido por um ícone da comunicação que Deus já levou para outro plano, que é o Oswaldo Júnior. Bahia fanático, de 4 costados. E ele me ouviu e me levou para a resenha de Olho na Bola. Então eu passei 99 e 2000 fazendo vitória para Oswaldo Júnior na resenha de Olho na Bola, porque ninguém queria fazer vitória para ele, porque sabia que ele era persona não grata no Vitória. Ele era inimigo declarado de Paulo Carneiro. E aí ninguém queria fazer vitória pra ele, porque era maltratado. De certa forma, já por chegava... fazer pra ele. E, mais uma vez, aí eu agradeço sim o nome de meu tio, porque quando eu cheguei no Vitória, quem é aquele? Não, é sobrinho de... Silva. Tá, então vamos ver. E aí teve um fato interessante, porque eu tava lá na cobertura dia a dia, e aí... Ele, quando não ouvia, tinha um peru que ouvia e dizia, ó, fulano falou tal coisa, Beltrano tal coisa, fulano tal coisa. E aí você nunca vai imaginar que tá sendo ouvido. Aí lá um dia eu fiz uma crítica, aí tô ouvindo lá, Psyu e eu aqui, né? Aí aquela voz grossa, boa tarde, eu quieto. Eu estou falando com você, aí virei. Eu disse, comigo? Você não viu ele chamando? Eu digo, não. O senhor me chamou?
Chamei, de onde que eu tô lá? Ei. Eu digo, meu nome não é ele, nem é Psyu. E aí ele começa seu nome, eu digo, fulano e tal. Ele, tá, você que é o sobrinho. Eu digo, sim. Aí, cheio de dedo ainda novo, né? Sim, senhor. Aí ele, não, porque me disseram. Eu digo, pô, o que ele disse errado. Se o senhor quiser, o senhor pode ouvir. Mas o que eu falei foi isso. O senhor aproveita e diz a quem ele disse, que é pra ouvir direito. Dá uma limpada no ouvido, tal. Mas só bem tranquilo, não foi nada assim agressivo, foi um papo de conta. Daí em diante, ele aí criou aquela relação e a gente foi desenvolvendo. E eu passei 2 anos ali, cobrindo, 2, quase 3, cobrindo o Vitória. Mais por incrível que tranquilo, pareça. né? Comecei cobrindo o Vitória pra resenha de olho na bola. E como era isso, Bará? Que você cobriu Vitória e você tricolou ferrenho. Você acredita que foi o melhor exercício que eu pude ter como profissional? Por quê? Uma coisa é você ser um torcedor. Você leva consigo tudo do torcedor. Você leva aquele peso de não gostar do outro time. Só que quando você vira profissional, você entende o seguinte. De fato, por que eu não gosto de João? Eu não conheço o João. Eu não sei quem é João. Como é o dia a dia de João? E por que eu não gosto de João? Porque eu não gosto. Fica meio vago. Sim, Então assim, por que eu não gosto do Vitória? Aí você começa a entender o seguinte, ele é meu adversário. Ele não é meu inimigo. Você começa a diferenciar isso de forma muito clara. Sim. Você começa a entender que os caras também trabalham todo dia. Que os caras têm uma rotina cotidiana. Que os caras treinam todo dia. Que os caras estudam igual o time que você torce todo santo dia. Que se preparam para um jogo igual o time que você torce. Você começa a entender o seguinte, eu posso torcer contra ele, mas eu não preciso desrespeitá-lo. Eu não preciso criar a cultura da inimizade. Eu posso viver bem, mas claramente dizer a ele o seguinte, eu quero que você perca, mas eu lhe respeito. E aí os caras entendiam isso. E até brincavam, né? E aí, como é no Bavi, rapaz, você quer que eu responda? Eu sempre tive isso. Não me pergunte se você não quer ouvir a resposta. Tá? Então, assim, eu vou procurar falar a verdade. Se vai lhe agradar... Aí já não é problema seu, né? Você tá entendendo? E aí, o que é que acontece? O pessoal perguntava, e aí? Na hora do Bavi, eu digo, eu quero que você perca. Eu quero que você perca. Mas profissionalmente eu vou fazer o melhor. Tinha gente que, inclusive, achava até que eu poderia ser... um espião. Vitória. Sim. Porque no ar eu não transparecia. Eu sempre fiz o meu bem feito. Claro. Sempre Profissionalismo. fiz o meu bem feito. E aí que vem uma segunda historinha, qualquer coisa me cortem. Vem uma segunda historinha que nessa eu acabei fazendo minha primeira grande competição. E aí foi que eu vim pro rádio tradicional a partir de estar no Vitória. Na época os setoristas, os titulares, não queriam viajar para fazer Copa São Paulo e era a tradição transmitir a Copa São Paulo. Sim. As rádios transmitiam a Copa São Paulo, jogos de Bahia, jogos de Vitória. E aí no ano de 2001, vem... 2001, Barão? Depois eu vejo. 2001. Eu fui convidado, aí sim já por Silva Rocha. Eles tinham uma equipe, tinham saído da sociedade ele, Paulo Cerqueira e Djalma Costalino. Montaram a equipe deles. E eles estavam, à época, na metrópole. E precisavam de um repórter para fazer a Copa São Paulo. Aí alguém disse, tem Baraúna. Ele, como era, sempre foi, meu tio sempre, graças a Deus, sempre foi muito ético. É meu sobrinho, não quero contratar. Tentou. Não teve opção, tinha só Baraúna. Aí ele me levou e disse, olha, você não é meu sobrinho, aqui você é o repórter, então você vai estar sendo avaliado, e tal, até porque tem uma possibilidade de contratação. Graças a Deus eu fui na época com o Ivanildo Fontes, consegui mais uma vez, que Deus me abençoasse. Assim, Deus me ama muito, né? Eu não sei se mereço, mas é uma deferência dele, então eu não questiono Deus. E aí eu fiz, graças a Deus, uma grande competição, fui muito bem, e Ivanildo fez, rapaz, o menino é bom. Por que é que vocês não contratam o menino? E o rapaz, fugiu o nome, eu tô ficando velho, mas... operador da metrópole fez, rapaz, esse menino é bom. Eu gostei dele. E aí meu tio ficou na dele, né? Não disse hora nenhuma que era meu tio. Então, assim, eu agradeço a ele a oportunidade, mas ele nunca disse assim, é meu sobrinho, e tal. Ele sempre deixou que eu fosse me estabelecendo, né? Me desenvolvendo, para que as pessoas vissem se prestava ou não prestava, para aí depois ele fazer ou não. E aí foi que surgiu, veio a grande rádio. E o cara, meu irmão, só com a nata da rádio, viu? Ivanildo Fontes, Paulinho Cerqueira, o próprio Silva Rocha,
seu Djalma Costalino e outros que passaram, né? Eu agradeço a Deus. Que foram professores seus. Se você pegar assim, se você lembrar de 5 grandes nomes do rádio baiano, eu vou lhe dizer assim, trabalhei com ele. Ainda tinha Armando Oliveira também, Eu tive esse prazer. Eu trabalhei com Armando Oliveira, eu trabalhei com o Nilton Nogueira. Imagine, Nilton Nogueira. Chegou a arrepiar. Nilton Menezes Nogueira. Ele foi precursor de um monte. Inclusive, foi ele que botou meu tio no rádio. Olha pra que coisa. E você teve o prazer. Muitos anos antes, ele vai e coloca meu tio no rádio. E tantos outros que Nogueira descobriu, né? Então, essa é a alegria do rádio. Você ter passado e ter trabalhado, fazer jogo com Nogueira, Djalma Costalino, Silvio Mendes. Todos os grandes da antiga, os da modernidade. Você vai pegar Salomão Batista, você vai pegar João Andrade, você vai pegar Paulo Silva, você vai pegar um que Deus levou também, mas que era muito... Seria hoje um gigante, porque teríamos mais ou menos o mesmo tempo de rádio, que é Luiz Paranhos, foi um narrador que marcou época, uma voz belíssima, impunha essa condição. Então, assim, eu tive essa possibilidade de trabalhar com muita gente boa nas mais diversas... mais diversos momentos. Então, eu sou um agraciado por Deus. Várias fases aí, né? E uma das perguntas era essa, né? A imprensa baiana, né? O que pra Baraúna hoje, um cara que transitou nas fases, né? Tanto da antiga, a galera lá atrás, que era a nata do rádio, hoje com a galera mais contemporânea, e Baraúna hoje é uma referência pra galera que tá chegando mesmo, né? Só pra dizer assim, alguns poucos nomes. Vou pegar do recente para os mais antigos. Caio Leone, uma descoberta de Jailson Baraúna. Felipe Santana, hoje da assessoria de imprensa do Esporte Clube Bahia, descoberta de Jailson Baraúna. Elton Serra começou caminhando comigo. Sim. Né? Eu tinha a satisfação, eu morava, para você ver, eu não tenho essas besteiras comigo. Eu morava em Lauro de Freitas. Eu deixava Elton Serra todo dia em Cajazeiras. Eu morava em Lauro de Freitas. E hoje tá na SPN, né? Você tá entendendo? Velho. Eu tinha a satisfação de deixar ele na porta da casa dele todo santo dia. E depois eu ia pra casa. Sim. Em Lauro de Freitas. Mas eu deixava ele na porta de casa. Então, assim, Elton Serra, o próprio Bruno Queiroz, Pedro Centro-Sé foi uma descoberta minha. A gente jogava bola junto. E em uma brincadeira eu fiz, rapaz, você deveria fazer rádio. A gente sempre na resenha. Por que você não faz rádio? Ninguém me chamou, eu digo, eu tô chamando. E eu começo que dia? Eu começo segunda-feira. E aí foi nessa vibe assim, e rolou. E graças a Deus hoje eu vejo o Pedro Centro-Sé na Rede Record, comandando balanço geral e tal. Sim. E uma descoberta minha, a primeira vez que utilizou o microfone foi com o Jailson Baraúna. Então, assim, alguns nomes, os mais recentes, Vitor Oliveira, que hoje tá em Excelsior, eu descobri Bárbara Cardoso, descoberta do Coração Tricolor, comentarista. Então, assim, graças a Deus eu pude trazer nomes pro rádio que estão seguindo sua vida, estão seguindo sua trajetória e que eu pude descobrir, né? E espero descobrir tantos outros, né? Agora já tem Samuel Paiva, que a gente tá lá treinando, trabalhando. Tem um narrador que breve vai aparecer aí, que eu já ouvi no YouTube, já tô trazendo pro rádio. Então, assim, eu acho que é nossa missão também. Primeiro, você não deve ter medo de sombra, que não existe sombra. Claro. Sombra só tem a sua, tá? Você deve temer a você mesmo, sua consciência, o que você vai falar, procurar falar a verdade, procurar ser coerente com aquilo que você está vendo ou com o que você descobriu e não inventar, não criar, não querer aparecer. As pessoas vão achar até que você aparece, mas você vai aparecer falando a sua verdade. Porque tem a sua verdade, tem a minha verdade, depende de como você vê. Né? Você vai ver aqui a caneca, você vai me dizer que desse lado tem uma coisa. E é uma verdade. Mas do lado de cá eu tô vendo outra coisa. E é também verdade. Isso. Não deixou de ser verdade. A gente só tem que ser coerente. Só tem que ser coerente. Porque você vai ver de um jeito, eu vou ver de outro, mas não deixa de ser verdade. Isso. Aquele negócio, fulano mentiu, peraí. Mentiu a partir de que ponto de vista? Ele tá vendo daquele jeito. Será que é mentira mesmo? Então, verificar. E eu não tenho medo de trazer figuras novas. Já tem também Matheus do Carmo, é outra figura que a gente tá descobrindo. Então, assim, eu não tenho esse medo de, daqui a pouco ele cresce, vai tomar meu lugar. Que lugar, irmão? Não sou dono de lugar nenhum. É sua competência que diz onde você vai estar. Com se certeza. você vai ser grande, se você vai ser gigante, se você vai ser, de fato, uma referência. Então, acho que você tem que fazer o melhor. Sempre você entregar o melhor. Entregou o melhor, deixa que as pessoas vão julgar. Em cima desse ponto, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu, em 2006, quando eu tava saindo da escola, e o Bahia tava na Série C, eu escutava muito você. E aí, meu objetivo era fazer jornalismo, porque eu queria ser igual Baraúna, que era a figura que eu, aí Baraúna ia, aí teve o jogo me lembro até hoje, foi Bahia e Ferroviário, aquele desastre.
E aí, pô, ali eu senti que eu precisava fazer algo pra estar ali próximo do Bahia e tal. E aí a figura que eu tinha, e eu cresci praticamente com isso, minha vida inteira foi a sua figura, Barão. Então eu chego até me emocionar quando eu falo isso, porque tanto que eu me inscrevi no curso de jornalismo justamente pra ser o que você fazia. Você era uma referência pra mim na época, continua sendo até, e é uma felicidade tamanha estar aqui com você. Porque, infelizmente, não formou turma pro curso, eu mudei para uma área completamente diferente, fui para arquitetura, formei arquitetura, depois fiz educação física, formei educação física. Hoje somos colegas, tá vendo? Duas vezes. De certa forma, E aí, através dessa pandemia, a gente tentou brincar com isso aqui, a gente não é jornalista, a gente não mexe com isso, e apareceu e pintou a oportunidade de fazer, tinha uns contatos e começou. E assim, e essa chegada para você ser setorista do Bahia, cobrir o Bahia, que eu acho que para mim seria o maior sonho de minha vida. Eu cobrir o Bahia, talvez fosse o maior sonho de minha vida. Assim, como eu disse no início, né? Nada é fácil. Eu, do mesmo jeito que Deus me abençoou e me abençoa sempre nas coisas que eu faço, dando toque para que deem certo, você sempre vai encontrar aqueles que queiram puxar o seu tapete, aqueles que queiram lhe dar rasteira, né? Eu, no rádio, já vivi com meio salário mínimo, uma bolsa de meio salário mínimo e o transporte. Uhum. E eu ia para os jogos com a mesma alegria de um Zé Bim, de um Silva Rocha, né? De um Marco Aurélio, de um Martinho Leles, desses caras consagrados. Uhum. Eu ia com a mesma alegria. Não interessava para ninguém de fora que eu era o cara que ganhava uma bolsa de meio salário mínimo e o transporte. O que interessava é que no microfone eu tinha que passar a melhor informação. Então foi sempre assim que eu pautei. E eu me notabilizei, graças a Deus, eu não sou mais valente do que ninguém. Não tem a ver com valentia. Tem a ver com coragem, que é diferente de valentia. Claro. Eu sempre tive a coragem de expor o fato como ele é. Eu tive a coragem de uma vez de uma coletiva não, eu trabalhava na Rádio Cristal, né? E a gente tinha um quadro que a gente sempre entrevistava uma figura ilustre. E a gente sempre conversava. E esse quadro não tinha meio que regra. Você perguntava o que você queria. Uhum. E nós entrevistamos uma certa vez o chamado eterno presidente, Paulo Virgílio Maracajá Pereira. Paulo Maracajá. E aí, todo mundo perguntando. Eu disse, chegou minha vez, eu era o mais novinho, eu era o último. E aí, Barão, tem uma pergunta? Eu digo, tenho. Presidente, eterno presidente, ou como queira ser chamado, você se considera o mal do Bahia, a cura do Bahia ou o câncer do Bahia? Porque na rua se falava muito isso. Que Muito ele era um debatido, câncer, né? que ele não deixava ninguém administrar, Sim. que ele sempre era aquela figura, chamavam de iminência parda. Aquele cara que estava sempre ali, aquela figura, pelo tamanho dele, assustava quem administrava e não deixava as pessoas administrar. Trabalhar. Ora, se eu tinha essa possibilidade de perguntar isso, por que não perguntar? Claro. Eu perguntei. Talvez ninguém teve coragem, mas você teve. Aí ele fechou o microfone e ele fez, isso é pergunta que se faça, garoto. O menino começando ali, abriu, ótima pergunta, Pecão. Mas assim, o que é que eu sempre pensei na minha concepção? Eu acho que na faculdade talvez não ensinem isso, mas na minha concepção é o seguinte, quando você pergunta a pessoa, você está dando a ela a oportunidade de falar a verdade dela. Porque eu posso ter seu comentário que eu quiser, tá? Mas se eu não lhe pergunto, qual é a possibilidade que você vai ter de me responder? Ou de confirmar se o que eu estou dizendo é de fato verdade? Isso. Quando eu te pergunto, eu tenho a coragem de lhe perguntar, eu estou dando a você a possibilidade de falar também a sua verdade. E quem está de fora vai avaliar. Se eu eu estou mentindo. Ou eu não tenho certeza do que eu estou falando. Mas se eu sou firme, ainda que mentindo, sou firme, eu passo para quem está me ouvindo que eu estou falando a verdade. Então, quem está ouvindo vai entender que foi um bom conteúdo, uma boa entrevista, um bom bate-papo. Sim. Então você tem que dar ao seu entrevistado a possibilidade seguinte, dele falar a verdade dele. Quem está de fora faz o julgamento. Porque acaba que as pessoas confundem o conceito de comunicação. Comunicação nunca vai ser o que eu te falo. Nunca. Tá lá no manual. Quem fez comunicação, que ele vai estar lá. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E aí sim é que você vai estabelecer a comunicação, quando o outro entende.
Não adianta eu estar lhe dizendo uma coisa que você não está entendendo. E aí, vai vir depois, no momento da entrevista, a gente vai... É o problema do treinador. O que ele fala, o atleta está entendendo? Uma coisa é ouvir. Ouvir é nato. Ele escutou? Compreender, né? O que está sendo dito. Ele compreendeu o que está ouvindo? Quando ele compreende o que ele está ouvindo, que é nato, ele escutou. Quando você enxerga o que você está vendo, traz em si a compreensão da visão. Vê, todo mundo vê. Quem tem visão, vê. Mas será que a pessoa enxergou? É isso. É isso. É muito do que entender ou se fazer entender. E aí eu fiz a pergunta para que ele respondesse. Pô, um monte de gente na rua que pergunta, coragem e tal. Mas muita gente disse, até que enfim alguém perguntou o que eu queria saber para saber dele o que é que de fato é ou não é. Você tá entendendo? Outra pergunta. Mas ele respondeu ou não? Respondeu. Começou enrolando, mas respondeu. Outra pergunta que eu achei interessante. Outro momento de felicidade. Tava tendo aquele problema do Talisca. E aí teve aquela situação que disseram que o Marcelinho, ele era sócio da Cautio, se juntou, tal. E aí teve um jogo logo depois desse estouro. Aí teve a semifinal contra a Juazeirense. Em Juazeiro. Eu perguntei a ele. Você se juntou com a Cautio para roubar o Bahia? Você é sócio da Cautio? Ou você tá desviando verba do Bahia? Aí eu pensei, gente, eu tenho que perguntar. O que ele vai responder é problema dele, não é meu. O meu problema é perguntar. Então acho que é bem por aí. E aquele negócio, né? Se ele também não responder, já deixa... Isso. Aí, deixa a lacuna. É com deixa ele lá. Deixa já não lacuna. É problema meu. Cada um faz sua avaliação. Cobrando ou aplaudindo. Assim, o que eu sempre... as pessoas que dizem assim, sou seu fã, talvez seja muito por isso. Eu sempre procurei falar a minha verdade. Eu nunca... Você vai ver na história aí. Hoje que tem internet. Baraúna inventou tal coisa. Não inventei nada. Baraúna criou, não criei nada. Baraúna foi pego na mentira, não. Você vai errar, porque a informação, às vezes, a fonte te dá, e não é daquele jeito, ou não acontece. Por exemplo, teve uma fonte que me deu que Jael vinha. Eu embarquei, fui um dos primeiros a dizer, exclusivo, Jael vem, Jael não veio. Eu menti? Não. Conversando depois com o Marcelo Santana, eu entendi por que ele não veio. Mas eu menti? Não. No momento poderia até ter parecido que eu menti. Mas foi algo dentro e não aconteceu. E depois você vai descobrir, mas naquele momento parece assim, fulano disse que fulano vinha e não veio. Barrigada, não é. Às vezes tem coisas que de fato é barrigada, tem coisas que não acontecem. Mas assim, eu não menti nada, não criei, são 25 anos vou fazer. Nunca menti em nada, nunca inventei nada, não criei nada. Então assim, minha conduta é desse jeito. Tem uma galera que ainda coloca Baraúna como o polêmico da rádio, né? Aquele cara que faz a pergunta, mas é como você falou. Tem pergunta que todo mundo quer fazer. Mas nem poucos têm coragem de fazer. Tem coragem. Então, às vezes, não é o cara ser polêmico. É o cara ter coragem de fazer certos tipos de perguntas que são viáveis para aquele momento, né? E o cara falar assim, não, eu tenho coragem, eu vou perguntar, porque a torcida do Bahia, o time que você está cobrindo, precisa de uma resposta. Você vai lembrar da penúltima ou última coletiva do Anderson. O time não jogou nada. Sim. Fez nada. Ele aí, pererê. Aí quando eu entrei, perguntei, digo, seu time não chutou em gol durante X minutos. Seu time não fez transição, ficou lá atrás. O que é que você tem a dizer? Porque até agora, ele, não, porque você é comentarista. Eu disse não, mas sou capacitado para lhe fazer a pergunta. Mas você tá comentando, eu digo, você responda. Você não gosta que ele responda, se você não gosta que ele responda, também não vou lhe perguntar. Aí teve aquele problema que saiu meio que no fundo, mas a gente discutindo, e depois ele começou desfazendo da pergunta, e depois respondeu, dizendo que eu tava certo. Então, não entendi. Ele quis desfazer, depois acabou respondendo, e parabenizou pela pergunta, porque era verdade. Gente... E cortaram uma parte da pergunta, né? O pessoal tira do contexto, na realidade. Cortaram uma parte, o que era divulgado nas redes sociais era que, tipo, Baraúna discutiu com o Anderson. Eu não discuti, eu fiz uma pergunta, ele não gostou da pergunta, eu insisti na pergunta, ele não gostou, não queria responder, e eu insisti que ele tinha que responder. Que se ele não quisesse responder, ele não fosse pra coletiva. Ele aí ficou de becinho. O problema dele, gente... Tem que parar com essa mania de treinador ir pra coletiva e enrolar quem tá vendo o jogo. E o histórico dele é esse, né? Que ele fez também no Goiás, de bater porta. Mas comigo não vai fazer, irmão. Foi que nem uma vez eu fiz uma pergunta em coletiva a Joel Santana, um amigo tava no restaurante e viu ele jantando com o staff do Flamengo. Eu fui perguntar, ele fez... eu digo, alguém que estava lá. Foi seu namorado? Eu digo, não, poderia ser o de sua filha. Eu poderia namorar com sua filha.
Ela é casada, eu digo, então, poder ter namorado com ela. Não vai gostar, problema dele, velho. Porque você descobriu algo que ele não queria que fosse descoberto e incomoda. Eu não tenho problema em perguntar o que incomoda. Nem também tenho um problema em você me perguntar o que você acha que vai me incomodar. Cabe a mim responder. Não sei se estava na pauta, e eu quebro muito pauta, viu? Pode quebrar o protocolo. Mas até hoje ficou meio que obscuro. E a pessoa que fez isso me pediu depois desculpas. Aquela situação do Jabá foi uma grande armação para se ter governabilidade. Para se ter governabilidade. Eles tinham problemas com a imprensa, acharam que a imprensa era totalmente manipulada por quem dirigia o clube, e por essa imprensa ser totalmente manipulada, não aceitariam o que estava acontecendo no clube, e não deixariam eles governar o clube, porque seriam sempre contra, porque eram manipulados por quem administrava o clube. Ora, eu nunca fui manipulado por ninguém. Nunca fui manipulado por meu pai nem minha mãe. Não seria por dirigente. Se alguém pode, e o único que eu dou o direito de me manipular é Deus. Tirando ele, exploda-se o resto, irmão. Não tô nem aí. Ah, você não respeita seu pai e minha mãe? Não é isso. É você ter consciência que você está fazendo o seu melhor. E aí, quem disser o contrário, eu não vou ouvir. Pode ser meu pai e minha mãe. Meu pai que está em bom lugar. Mas eu não vou fazer. E aí, eles criaram aquele factoide. Pra mim é factoide. E tentaram e jogaram a imprensa contra a torcida. E muito torcedor, no fervor da mal formada notícia, achou que todo o pessoal de imprensa era vagabundo. Que todo mundo era jabazeiro e recebia dinheiro. Não era. Eles sim foram equivocados. Porque no afã de pegar um ou outro com a boca na botija, e aqui eu não vou citar nomes, cada um descobre o seu caminho. Generalizaram, né? Generalizaram a coisa. Você tá entendendo? Eles achavam que um determinado radialista recebia muito, mas não recebia. As relações que se tinha para aquele muito eram outras e totalmente lícitas. Agora, se a pessoa achava errado e nunca questionaram em mais de 30 anos o clube patrocinar equipes de rádio, tinha que ter achado ruim quando o Schmidt foi o primeiro a fazer isso. O primeiro a fazer isso na Bahia foi Fernando Schmidt. Lá atrás. Lá atrás, quando criou a revista do Bahia. E muita gente não tem coragem de dizer porque tem medo. Eu não tenho esse problema, irmão. Quem criou o costume de trocar comercial, inserções, para anunciar coisas foi Fernando Schmidt quando cria a revista do Bahia, quando foi presidente do Bahia na década de 70. Que ele queria que divulgasse a revista e paga espaço comercial nas rádios. Que é normal, gente. Se eu quero divulgar um produto e tenho um produto, é normal eu pagar a inserção desse produto. Justamente. Sim. O que não é normal é o que muita gente fazia, e muita gente, inclusive, veladamente faz, é puxar saco de dirigente para ter benefício, sentar em folha. É melhor você receber claramente, abertamente, por um serviço, do que você dissimular e receber favores. Receber por debaixo do pano. Que dá no mesmo você receber favores. Você tá entendendo? Sim. Convidado pra isso e pra aquilo, é legal. Mas por que você é convidado pra isso e pra aquilo? Porque você é peru, pô. Eu não vou ser peru de ninguém. Nunca fui. Então o que foi a história do Jabá? Um grande conto de fadas, criado por dois grupos, ou melhor, por um grupo político. E eu não tenho medo nenhum de dizer. Quem criou isso foi o grupo Revolução Tricolor. À época, tá? Pra ter a imprensa que eles tinham como inimiga, sem moral pra falar qualquer coisa, porque estaria desmoralizada pelo fato de receber pra gerar conteúdo positivo pra quem pagava, e não era isso. Eu era funcionário de uma equipe, essa equipe tinha uma parceria sim com o Esporte Clube Bahia. Agora que culpa tenho eu que ia fazer meu jogo? Se a equipe que eu trabalhava recebia passagens e hospedagens que tinha que sair em meu nome, porque qualquer um aqui sabe, podcast paga pra você ir fazer um jogo do Bahia no Morumbi. A passagem sai no nome do podcast ou no seu? Tem como ser no nome do podcast? Não. Lá identifica quem pagou? Claro. Sim. Mas só vai saber quem pagou através do nome de quem viaja. Isso. É lógico. Você que viaja, aí o podcast pagou. O dinheiro foi ilícito. Você está viajando. Fez o seu trabalho. Você volta, você vai perguntar, chefe,
Quem pagou foi dinheiro lícito ou ilícito? Você vai fazer essa pergunta ao seu chefe? Ou você, funcionário, vai cumprir sua escala? Vai cumprir. Eu cumpri a escala, gente. Com certeza. Ah, mas você tá lá na lista porque você recebia valores assim. E aí eu vou contar a história. Evaristo brigou com Oswaldo Júnior 1, 2, 3 vezes e disse: eu não quero mais esse cidadão no Hotel do Bahia. Não quero mais. Na época, se viajava, desde antes de Maracajá, se viajava com o Bahia. Então, se o Bahia estava no 10º andar, você ficava ou no 7º ou no 13º, para não ter contato. Se o Bahia jantava 19, você jantava ou 18, para não ter contato, ou depois, 20 horas. Ok? Sim. Era assim que funcionava. Depois da briga, foi o que eles fizeram. Quem vai viajar? Nós 3 vamos viajar. A hospedagem no hotel que o Bahia vai ficar é quanto? É R$ 1.500. Um dos 3 dava a conta, recebia os R$ 1.500, pagava a hospedagem e se hospedava. Sim. Você não recebia dinheiro, você recebia o da despesa. Era ressarcido, né? Ressarcido da despesa. Era assim. E muitas das vezes o Bahia fazia isso. O que é que ele fazia? Aqui na ACM, o hotel do Bahia no endereço 1001, o hotel da empresa no 1002. Sim. Para não ter contato. Porque depois da briga de Evaristo, teve essa separação. E era por isso que tá lá meu nome na lista, recebendo valores. Porque nas viagens, os valores... Saiu do Baraúna bolso sempre de eram vocês. mais que falavam, que... Bota na conta de Baraúna. E eu nunca tive esse tipo de problema. Sim. Tanto não tive, mas os extratos estavam lá. Nunca foi escondido. Nunca deixei... Tá lá minha assinatura assim. Tá assim. Se eu nunca fiz nada escondido. Eu ia fazer o jogo tinha uma parceria e o parceiro pagava a despesa. Quem recebia a despesa? Baraúna. Aí tá lá, meio mundo de dinheiro. E eu, na época, andando de buzu. Imagine. Ele recebeu quase 150 mil. E eu de buzu. E aí, como que é que... rico foi esse, rapaz? O cara ia aparecer com um carrinho lá. Tudo vagabundo. Ficou rico. Que rico, irmão. Aí ninguém lembra que em Linhares eu tive que ficar em uma estrutura que você gritava o gol, balançava. Tá desgrama. Que eu tive que subir em poste pra botar a transmissão em Itacoatiara. Ninguém nem sabe onde é Itacoatiara. Eu tive que me pendurar em um poste, subir em uma escada, sem cinto, sem nada, pra puxar fio, o cara lá no outro poste. Conectou. Eu não era eletricista, não era de comunicação. Pra transmitir o jogo que não teve TV. O que o torcedor soube porque eu pendurei em um poste, conectei os fios pra transmitir o jogo que você ouviu, o Bahia empatar com o Fast Club em Itacoatiara. E outros jogos que foi assim. De não ter linha, você pegar seu celular, conectar em uma mesa, pra através da sua conta de celular, você transmitir um jogo. E aí? Será que isso não conta? Jogador do Bahia dá uma cotovelada, acabar com a cara do cara, mas não tinha TV. Quem vai ser testemunha? O cara vai tomar 6 jogos. Baraúna, pode ir? Posso. Ir lá pro tribunal, me perdoe, mentir, pro cara não ser, porque o cara era importante. E o cara não ser suspenso. E aí? O que é que te leva a fazer isso? É a sua paixão. É o seu amor pelo seu clube. Você não quer ver seu clube prejudicado. E a sua paixão também pela sua profissão faz com que você suba em um poste para botar no ar a transmissão que você sabe que ninguém vai ver. Só vai ouvir. Então, assim, falar do Jabá foi fácil. Apontar as pessoas foi mais fácil ainda. Agora, foi ver a verdade? Quando chega lá, tá lá. Tá tudo lá, gente. São passagens aéreas. São dinheiros de despesa. Não existia dinheiro gracioso para você falar de A, de B ou de C. E aí? Aí depois de anos, a pessoa responsável por chamar o profissional da imprensa, botar ele dentro de uma sala, de uma reunião do conselho do clube e entregar toda a lista na mão dele para ele fazer a matéria do jeito que ele queria, olha para você e diz: eu me equivoquei, me desculpe. E aí, esse estrago paga como? Toda a história que já foi contada. Eu não vou dar nomes, mas quem sabe. Todos pediram desculpa. Porque, graças a Deus, sou eu, irmão. Sim. Eu sou o cara que continuei indo pra torcida. Um xingando, mas a maioria aplaudindo. De chegar assim no meio da mamosca e dizer: fica aqui, deixa esses FDP falar e qualquer coisa a gente cai pra dentro. Sabe por quê? Porque eu sempre fui dali da arquibancada. Eu nasci no meio da arquibancada e sempre falei de frente com o meu ouvinte. Se você disse que era meu fã, era por isso. Porque você via a verdade, vê verdade nas minhas palavras. Não tem por que tá mentindo. Nasci nu.
tô vestido. Se eu vou ficar rico, não sei, mas vai ser assim. Se eu vou ficar pobre, não sei, vai ser assim também. Não tenho por que estar criando, inventando nada. Eu tenho que falar a verdade. Esse, eu acho que é a minha missão. Falar o que eu penso, da forma que eu penso. Se eu ofender, eu vou pedir desculpas. Se eu tiver certo, eu vou até o fim do mundo. E as invenções, muitas vezes, elas contadas, é o que as pessoas falam, né? Uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar realidade. Mas com o fato que você tinha, com a verdade e a honestidade que você tinha, você trouxe para aquelas pessoas, como você mesmo falou, anos depois de terem criado aquela história toda conturbada e que poderia ter... E vejo por outro, vocês que andam em rede social, vê. Sim, sim. Tá falando mal porque não recebe. Não, em qualquer lugar que a gente vai, tá no baba, tá conversando sobre futebol, sobre imprensa, aí vem... Não, que a imprensa não presta, a imprensa o quê? Aí você vai olhar, no Rio até hoje tem gente que viaja porque o clube paga. São Paulo tem gente que viaja porque o clube paga. O Rio Grande do Sul foi tão aflorado isso que eles fizeram o seguinte: vou criar minha rádio e vou levar pra fazer a transmissão dos meus jogos. Tem a rádio do Grêmio, tem a rádio do Inter, que eles bancam só pra falar do Grêmio. A outra só pra falar do... Aliás, tem a rádio que é Grenal. Sim. Aí é uma hora falando de Grêmio, a outra hora falando de Inter. Que nem aqui, Papo Futebaiano. Você entendeu, gente? E onde é que tá o erro disso? O que não pode é o clube pagar por uma inserção e aí você achar que tudo tá lindo porque o cara tá pagando por uma inserção. Ou também achar que tá tudo errado porque ele não paga pela inserção. Não. O certo é o certo, o errado é o errado. Simples assim. E aquele negócio, como ele falou, às vezes a mentira agrada mais do que a verdade. Tem gente que se ofende quando você fala a verdade. Então, como o Bará sempre fala a verdade, essa questão mesmo que ele fala do jabá, rapaz, nas rodinhas de amigo era tudo isso. Ali, ó, sempre soube que era traíra, que falava mal, por isso e por isso, por isso. Não, esse aqui fala bem porque recebe. Então ficou essa questão mal esclarecida. Isso. Mas se você pegar sempre as transmissões, Barana sempre é aquele cara que fala a verdade, que tá ali sempre mostrando, ó, foi isso, isso e isso. Se quiser, doa quem doer. Pronto. Isso. Último fato, para contextualizar bem o que é isso. E como as pessoas brincam com os fatos de acordo com o que ela tem interesse que aconteça. Eu cheguei no Jogo Aberto e disse que Matheus Bahia estava em condições de voltar a treinar com o grupo. Deturparam dizendo que eu disse que ele tinha que jogar. Eu disse o seguinte: ele já está apto a retomar os treinos. Foi o que eu disse. Sim. Tá lá gravado. Poderia já estar frequentando os treinos com o grupo. Aí desmentiram, disseram que era mentira minha. Em uma terça. Na quarta, o clube anuncia que ele vai retomar o treinamento junto com o grupo. Na quinta, ele volta a treinar. O cara ficou bom em 48 horas? O cara curou em 48 horas? Foi curado. Porque na terça eu tava mentindo. Na quinta, o cara volta a treinar com o grupo. E aí? Que cura espetacular. Ano passado, não foi? Foi. Recente. Que cura espetacular, né? Por quê? Porque incomoda alguém? Não. Só por quê? Porque o cara se tratou fora do clube com tecnologias e equipamentos que o clube não tinha. Sim, sim. E quem deveria ter era o clube. Era o clube. Eu tô dizendo que o profissional do clube é ruim? Não, gente, pelo amor de Deus. Para de manipular as coisas. Eu não tô dizendo que o profissional do clube é ruim, que o departamento do clube, médico do clube é ruim, que não fez o seu trabalho. Não, eu só tô dizendo que o clube deveria ter uma estrutura que não tinha, não colocou à disposição dos seus profissionais para eles entregarem o melhor e reduzir o prazo de entrega do jogador à disposição do elenco. E ele fez isso fora. Mas aí tem o becinho, tem o mimimi, tem aquilo doce. Tô cagando e andando, irmão. Vai gostar, problema seu. Aí chega o City agora. Coisas bobas que deveria ter sendo compradas. Por que não comprou antes? Porque eles não sabiam que tinha que comprar, porque são incompetentes. Falta de eles eram incompetentes no futebol. Eles eram mimadinhos no futebol. Pediu demais, eu não compro. Isso. E aí agora você tem o melhor GPS sendo comprado. Você tem o melhor software de avaliação sendo comprado. Melhor software de acompanhamento sendo comprado. Os melhores equipamentos de fisioterapia sendo comprados. Se você quer ser o melhor, você tem que dar os melhores equipamentos. Se eu posso curar o cara em 15 dias, mas tradicionalmente dura 45, por que eu tenho que esperar 45? Mas eu não vou comprar o equipamento, porque quem sabe eu só vou usar ele uma vez. Problema, irmão, tenha. Você tem que ter o melhor.
E é assim que acontece. Não, a gente conversou com o Paulinho sobre isso aqui. Paulinho Teles, que foi lateral do Bahia. Ele é parceiro de um clube tem um equipamento no treinamento, eu acho que ele deve ter citado isso, que o Bahia não tinha. É isso mesmo, foi isso que ele falou aqui, que muitas vezes jogadores, inclusive ele falou que era tratado em outro lugar para acelerar até essa preparação, né? O tratamento, na realidade. E acontece em vários clubes. Ele disse que passava por alguns clubes que não tinham os equipamentos no departamento médico. Os jogadores iam, fisioterapeuta, osteopatas, ia lá e em menos tempo. E aí, às vezes, quem estava dentro do clube se ofendia por conta disso. Mas se o clube não oferecia, caramba, como é que o cara vai ficar preso aquilo ali? E o cara quer jogar. Isso. O cara vive de quê? Pô. Jogar bola. Isso. Aí você achar ruim porque o cara buscou um meio de estar apto mais rápido. Porque não foi dentro do clube. Então tinha essas coisas. Teve gente que foi demitido no início do ano passado só porque o Peru dizia que ele questionou tal coisa. Aí demitiram várias pessoas assim o ano passado. Vários. Por quê? Porque era cabide de emprego. Tem gente que ainda tá lá porque é Peru, não é porque é competente. Quem sabe o City vai descobrir que é só Peru e um dia vai mandar embora. Tomara. Assim, gente. Muita coisa, muita verdade que não era dita, porque nem tem medo de dizer. Quem tem medo de dizer é porque vai ser pichado na torcida. Irmão, tô pouco me lixando que vai me pichar na torcida. Depois vai descobrir que é verdade. Depois descobre a verdade. Uma hora ou outra. Aí a questão de Lucas Fonseca. A mentira que contaram de Lucas Fonseca. Que ele tava machucado. Mentira! Lucas Fonseca foi cobrar algo que era de direito. Não deram. Fizeram um acerto com o cara. Não cumpriram. Afastaram o cara dizendo que o cara tava machucado e o cara não tava machucado. Agora vem processar a justiça. Por quê? Porque eles mentem. Mentem a favor do que eles querem que seja contado como verdade. É complicado. O futebol é muito... E quem tá ali no dia a dia, né? então. E o cara que vê as coisas, né? Vamos dar só uma paradinha rapidinha pra gente falar aqui sobre os nossos patrocinadores, a galera que nos apoia aqui pra acontecer isso aqui hoje com o Jailson Baraúna aqui com a gente e com outras pessoas que é referência no futebol baiano, né? E no futebol brasileiro. Abrindo com nossa amiga Ângela, da AID Sublime, perdão. Aqui, ó, nossa caneca personalizada. Bará também já ganhou a dele aí, ó. Show de bola. Você que quer presentear um amigo, um familiar seu, tem a equipe do trabalho, ou qualquer pessoa que você queira dar um presente, aqui, ó, um presente show de bola, tá vendo? Com o nome, com a imagem que você quiser. Essa aqui é a nossa, ó, podcast Papo Fute Baiano. O nosso convidado também recebe a dele, beleza? Procura aí no Instagram, AID Sublime. Também o Açaí Salvador, com o nosso amigo Edson Fabiano, lá em Canabrava, ali no Espaço Paralela Parque, né, Guto? Eu sempre... Espaço comercial. Espaço comercial, não sei porque eu sempre erro o espaço comercial, mas é espaço comercial, Paralela Parque. Bom parceiro esse daí, me perdoe lhe interromper, Pode mas falar. bom parceiro, porque um dos mais vitoriosos treinadores Da de base do Brasil, Sim. tá? E revela jogadores. Sem trabalhar, a base do Bahia é ridícula e o cara é desempregado. Ele esteve aqui com a gente, conversou com a gente, mas... E foi demitido porque reclamou que mandaram ele pra uma competição sem bola. Imagine. Aí quando ele reclamou que não tinha bola, só tinha da competição, não gostaram e demitiram ele. O ego, né? E aí criaram a história de que não, demitimos porque e ficou no Não explica. É um absurdo. Nossa, os Mas, parceiro, absurdos do futebol. gente boa, competentíssimo. Gente boa. E ele falou aqui, né? Conversou. Os jogadores que foram... passaram por Edson Fabiano na base aí do Bahia foram muitos jogadores, viu? Jogadores de nome. Centro Comercial, Paralela Parque. Nosso staff aí, Rogerão, deu a deixa. Barber Frois, a melhor barbearia de Canabrava também. Você pode estar encontrando o Almir Frois lá para fazer barba, cabelo e bigode. Dá o grau aí. Show de bola, tá certo? Pra cima, que é aqui, ó. Ó a marquinha aqui. Pra cima, certo? Vestimentas em geral. Bonés, camisas, camisetas, bermudas, calças. Rapaz, o que você imaginar. E até... Eu tava falando com o Ed Carlos que um dia desses vai estar produzindo cueca. Mas sunga já tem, viu? Você pode encontrar Ed Carlos, Eli e Maíra lá no Shopping Graça Master, lá na Graça.
das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, tá certo? Sábado também, até 2 horas da tarde. E no Ateliê Casa 9, lá, Santo Antônio, além do Carmo, beleza? Pode encontrar nossos amigos aí, Ed Carlos e Maíra. Rodlock, aluguel de máquinas pesadas, nosso amigo Rodrigo. Você encontra no Instagram, Rodlock, aluguel de máquinas. E aí você pode estar na sua empresa aí, na sua obra, tá alugando as peças, os equipamentos. A PIR Soluções e Negócios, trabalhando aí com computação, sistema e software. Nosso amigo Paulo Sérgio e Ricardo Brandão também. É PIRSN no Instagram, você pode estar encontrando. E a Wolfit, né? A melhor academia de Canabrava, onde você vai encontrar eu e Guto lá, com os nossos professores, a nossa qualidade lá. Você que quer bem-estar, quer treino com intensidade, treino cardio, vai encontrar lá no Wolfit de segunda a sábado também. Debutamos esse ano, né? E fizemos 15 anos, viu, galera? Fizemos uma festa lá, show de bola com os nossos professores, né, Murilo? Tivemos convidados especiais, Kaique, diretamente da Ribeira, para proporcionar para as nossas alunas, né? E um aluno em especial, Rogério estava lá com a gente, mas em geral, todos os alunos fazem parte desses 15 anos aí da Wolfit. Em especial, nosso amigo Rogério, que é a parte do staff, né? Imagens e filmagens também, e edições de vídeo. Você pode estar contratando ele para fazer fotos de aniversário de criança, 15 anos, casamento, batismo de boneca, tudo que você imaginar aí você vai encontrar com o Rogerão. E o espaço, o estúdio Bunker. O nosso amigo José, que está proporcionando esse espaço aqui, o estúdio, para a gente. Beleza? Esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser também, contacte aí o Papo Fute Baiano para você ser um colaborador. Aqui, ó. Aqui tem o QR Code que você pode estar colocando no seu celular e contribuindo de forma anônima, ou também, se você quiser colocar a sua marca aqui no podcast, fica à vontade, tá bom? Vamos continuar aqui com o Barack, o papo tá massa, né? O papo tá bem descontraído e as verdades vêm, meu filho. Pode ficar tranquilo que o homem veio para trazer verdade. Baraúna, como é que você pode ver esse Bahia que sai de, um exemplo assim, de 88, campeão brasileiro, e aí passa por todas as mazelas que um clube talvez possa passar, talvez ali o Santa Cruz chegue perto ou maior que um sofrimento que a gente já tenha sentido, e chega o City. Consegue, você como torcedor e que acompanha o clube, fazer essa linha? Essa linha do tempo é até fácil. E ela passa por duas questões bem definidas. Competência e incompetência. Você definir o que é competência e o que é incompetência. O Bahia é campeão brasileiro de 88 em fevereiro de 89. Mas é de 88. Sim. O Bahia tem um 89 assim. E o Bahia tem um 90 espetacular. O Bahia poderia ter sido tricampeão brasileiro em 90 se não sai pro Corinthians de Neto. Com a falha do goleiro e um gol de falta. Lá. Aqui era ganhar de 1-0 para ir pra semifinal. Ou era final? Era final. Final. Contra o São Paulo. Que foi Corinthians e São Paulo. Beleza. Aquele jogo mudou tudo. Tinha Luiz Henrique jogando muita bola. Aquele jogo mudou nossa trajetória. Só que aí, o que eu comecei dizendo, competência e incompetência, serve a partir de 90. Olha o Corinthians a partir do seu primeiro título brasileiro, que é 90, e olha o Bahia a partir do seu segundo título brasileiro, que é 88. Quem soube capitalizar o título brasileiro? O Bahia ou o Corinthians? Corinthians. Você tá entendendo? Fácil. Por quê? Porque o Bahia, apesar de ter sido muito competente em 88, o Bahia continuou sendo mal gerido administrativa e financeiramente a partir daí. O Bahia vende quase todo o time de 88, consegue remontar um time em 90, consegue chegar na cara do brasileiro de novo em 90, consegue vender de novo esses jogadores e fez o que com esse dinheiro? O Fazendão continuou sendo o mesmo Fazendão. Qual o investimento em estrutura? Qual o investimento em crescimento do clube?
Com investimento na base, daí em diante, o Bahia tem uma briga com o Newton Mota, perde mais de 50 jogadores, e boa parte daqueles jogadores que talvez fossem a mola mestra para manutenção de um Bahia brigando sempre por títulos, vai formar a base do Vitória de 93. Sim. Todos, muitos ali, Remanescentes. a grande maioria ali, fruto da base do trabalho de Newton Mota, que faz o Vitória dar certo em 93. Sim. E aí o Bahia perde o fio da meada. E aí começa justamente o sucesso e insucesso por questão de competência e incompetência. Você passa a ter presidentes que são manipulados por figuras que ficam nos bastidores, não deixam os caras administrarem. Teria uma boa gestão do Piton, mas foi totalmente bombardeada, minada, sabotada. Sabotada por Maracajá, sabotada por Marcelo Guimarães, sabotada por Perné. Piton foi sabotado. Talvez tivesse sido uma grande administração. Mas foi sabotada. Sim. E daí em diante, quem não lia da cartilha, quem não comungava da cartilha dos cardeais, não tinha paz para administrar o Bahia. Sim. E o Bahia entra em uma descendente, tem um respiro nos anos 2000, dá uma de golfinho, né? Vem, dá aquele salto, faz uma graça, mas submerge de novo. E daí em diante a ladeira é só Descida. abaixo, 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 abaixo. Vem um momento de quase salvação com a SA. Sim. Depois não souberam mais uma vez o que fazer com o dinheiro. E fizeram de sempre, bobagem. E o Bahia entra nesse mar de dívidas, mais gestões, dívidas, mais gestões, dívidas, mais gestões. Vem o momento da intervenção. O Bahia tem uma retomada democrática, mas continua na linha tênue entre competência e incompetência. Tiram o diretor de futebol, que foi para mim um equívoco. Conrads continua seguro o Anderson. Continua seguro o time, mantendo a primeira divisão, hoje, né? que hoje está no Palmeiras, Anderson Barros. Vai pro Palmeiras, mas ele foi competente no Bahia. Aí por questões meramente políticas, porque não foram eles que contrataram o cara. Poderia ter ligações com a gestão anterior, demite o cara. O Bahia vai e cai. E aí é uma questão de competência e incompetência. Sim. E vem tudo que vocês já sabem. E o Bahia começa mais uma vez a ser reconstruído do ponto de vista administrativo financeiro. Começa a ter um caminho mais claro com base no que é justo e no que é competente, porém com os mesmos erros. Walton mais Schmidt deixam um legado de 60 milhões de débito, porque fizeram muita bobagem, não sabiam para que lado ia. E aí vem, a partir de Marcelo Santana, é que o clube, ainda na segunda divisão, começa a ter um viés de competência. Já tinha um viés de correção na gestão administrativa e financeira, mas passa a ter um viés de competência. Primeiro incompetência no futebol, mas depois começa a ter um viés de competência. E aí vem a Era Belintani, que é um misto de fake e competência. Ele é bom, entre aspas, no administrativo financeiro, é péssimo no futebol. Horroroso no futebol. Ridículo no futebol. Mas consegue manter uma qualidade no marketing, administrativamente, na administração, nas contas, na captação de novos negócios, novos parceiros. E é isso que salva e sustenta o Guilherme Belintani. Porque no futebol ele foi uma droga da droga da droga. Tá? Se você pudesse dar uma nota no futebol a ele, você dá -0. Se 0 já é ruim, é menos. -5, -4, -3, -8. Mas na questão financeira você consegue manter uma nota entre 8 e 9, não 10. Porque se fosse 10, ele não deixava de pagar fundo de garantia de forma proposital. Mas foi a pandemia. Todos tiveram pandemia. Todos tiveram pandemia. Por birra, por becinho, não deixava um jogador ir, outro ficar. A situação de Rossi, Bará. O que foi ali que... Você tem alguma explicação ali? Rossi era pra ter ido, mas não era pra ter ido do jeito que foi. Que nem Regis não era pra ter ido do jeito que foi. Que nem Vinícius não era pra ter ido do jeito que foi.
Tá? Muita coisa aconteceu por amizade. Edgar Júnior teria sido útil pro Bahia, mas por amizade ao empresário deixou ele ir pro Japão. Elber sai, ele dizendo que tá vendendo, só que o cara vai e processa porque não recebeu, porque eles não cumpriram. Tá? Então, assim, muita coisa que foi falado como perfeito, que depois você vai ver, o Bahia recebe processo cacetada, que não era perfeito. Foi uma grande ou omissão ou mentira. Então, assim, eles foram muito bons em um ponto, claro, mas foram muito ruins, péssimos em outro. E principalmente futebol. Você deixa um zagueiro como o Thiago ir embora e contrata Wanderson por 2 milhões de dólares. Jesus, ridículo, medíocre. Você tá entendendo? Você paga no Cleiton 2 milhões, depois Cleison, melhor dizendo, 2 milhões, e teve gente que você liberou de graça. O zagueiro, o Anderson, veio do Confiança por 10 mil reais de salário e liberaram o Anderson achando que Anderson não daria certo, não era esse zagueiro todo, para trazer Wanderson por 2 milhões, mas quase 80, 100 mil de salário, quando você tinha Anderson, que foi titular em 38 rodadas do América, sobe com o América, que ganhava 10 pau no Bahia. Então, muita coisinha que não foi contada ou mal contada. Isso. Então, qual é a nota que você dá pra ele? 5, velho. Foi muito bom aqui, foi péssimo aqui. E aí, esse péssimo traz a SAF como salvação da lavoura. Se tivesse sido bom, não teria existido a ideia da SAF. Barão, você é contra a SAF? Não, não é isso. A gente tá falando do que levou. Você me pediu uma linha do tempo. E a linha do tempo foi a incompetência. O Bahia foi tão incompetente, mas tão incompetente, que voltaria para um buraco, porque gerou prejuízo. Belintani, do mesmo jeito que deu lucros ao Bahia, e deu um prejuízo de mais de 150 milhões. Porque quando o Bahia cai, aquele prejuízo é de Belintani também. E fica um monte de peru, ele é fantástico com a ova. Ele deixou, tipo assim, não tinha o que fazer muito com o Tassiano. Não, ele foi burro. Ele foi burro, não no caso do Tassiano, mas ele foi burro na gestão do futebol. E aí depois ele tipo assim, Tassiano talvez seja a peça fundamental daquele time e o Bahia... Qual era o valor do empréstimo do Tassiano? Não 500 sei. mil? 800 mil? Teria valido a pena pagar um empréstimo? Porque tecnicamente você não perderia. E aí o bom gestor faz o quê? Paga pra ver. Não deu certo. Ele já tinha errado tanto com o Wanderson, com tanta gente. O que custava insistir com o Tassiano? Que estava dando certo tecnicamente. O time estava encaixado. Estava em um bom momento. Talvez o Bahia até não fosse desclassificado naquelas quartas de final. Porque tecnicamente Tassiano estava entregando o clube. Ele prefere abrir mão com aquele altruísmo dele. Não, eu posso fazer. Eu escolhi. Como ele disse, a escolha de Dabove foi minha. Uma merda. Você trazer no meio de campeonato um cara que não conhece nada de Brasil, nada de Bahia, nada de cultura, de futebol brasileiro, para comandar um time. Para criar, naquele momento, um choque de gestão com todos esses ingredientes contra. E aí, quanto custou Dabove? Mas todo mundo cala a boca. Por que cala a boca? Porque é conivente. Ou é interessante calar a boca. Porque o Papa Belintani falou, todo mundo tem que baixar a cabeça. Não a minha. Tá entendendo? Ele fala comigo quando quer. Tô nem aí, mano. Não depende do dinheiro dele pra viver. Não depende do favor dele pra viver. Só que as pessoas têm medo de falar a verdade. Ele foi horroroso. E a SAF só se tornou tão iminente, tão necessária pela incompetência do futebol dele. Ora, ele assume, entrevista, tá aí pra todo mundo ver, que começou a negociar a SAF com o City em setembro. Vamos fazer uma pergunta que eu acho que ninguém fez? A lei da SAF é de quando? E aí? Ela é promulgada em outubro. Quem participou da comissão da lei da SAF? Quem participou da comissão do estudo da lei da SAF? Guilherme Belintani. Acho que o Fluminense de Feira agora tenta buscar ele. Pediu um apoio, tal. Ele participou de todas as discussões no Congresso, pelaquela comissão dos clubes, lembra? Fazia parte. Ele participou das discussões. E busca um parceiro antes da lei ser promulgada. Você vai me dizer que ele não se beneficiou dessa informação? Claro.
Tudo bem que foi pro Bahia. A favor do Bahia. Uhum. Que bom que foi pro Bahia. Que o City vem pro Bahia. Mas ele se utilizou de uma informação que ele tinha. Porque ele participou da discussão. Da criação dessa lei. E ela é promulgada em outubro, tem veto, e ela definitivamente, já na sua forma plena, completa, em novembro. Mas ele começou a discutir com o City em setembro. É justo? Em setembro o Bahia estava na primeira ou na segunda divisão? Tava na primeira. Tranquilo? É. Pegue a colocação do Bahia em setembro. Bahia era a primeira, meio de tabela, tranquilo. Sequer se falaria de rebaixamento quando ele começa a discutir a SAF. E aí ele foi incompetente a tal ponto que ele poderia ter vendido um produto melhor. Não estou dizendo aqui que foi má fé, nada disso. Estou falando de competência e incompetência, que foi o que a gente começou a discutir. Uhum. Ele foi tão incompetente que ele começa a discutir um processo de SAF com um grupo como o City em setembro. Essas conversas vão acontecendo recorrentemente e cada vez mais fortes. E o clube, em dezembro, ele entra na zona de rebaixamento na penúltima rodada. Em dezembro. Na primeira semana ele entra, na segunda semana define que cai. Se vence, caía? Não. Se o Bahia vence o Fortaleza, ele não cairia. Uhum. Eu venderia meu produto como? Um produto de primeira ou um produto de segunda? Um produto de primeira. Teria passado o calvário da segunda divisão? Não. Teria tido prejuízo de orçamento, de cota de TV, de redução de patrocínio que teve por conta da incompetência da queda? Negativo. E aí, porque caiu, todo mundo pede a cabeça dele e eu não. Muitos colegas de imprensa pediram a cabeça de Belintani e eu não. Todas as vezes perguntados no Jogo Aberto e lá na rádio se ele deveria renunciar, eu disse sempre que fui contra. Porque eu dizia o quê? Que aquele que foi responsável pela queda teria que ser o responsável pelo acesso. Que do mesmo jeito que ele foi incompetente para cair, ele teria que buscar as formas de ser competente para subir. Parabéns, foi competente para subir. Mas estamos falando de um processo de SAF. Ele foi totalmente incompetente. Porque ele poderia ter vendido um produto de primeira divisão. Claro. Ele poderia ter vendido um produto melhor. Bem mais valorizado. Poderia né? se discutir um contrato melhor. Foi bom 1 bilhão em 15 anos? Pra mim, não. 1 bilhão em 15 anos é bagatela. 1 bilhão em 15 anos, porque não é 1 bilhão agora, é 1 bilhão em 15 anos. Dá menos de 100 milhões por ano. Uhum. Tá? Pra começar. São quase 75 milhões ano. Então não é um bom valor. Só contrato de TV, o Bahia tinha 74. Onde é que está o prejuízo ou o benefício? O benefício está em um City poder fazer aportes agora que o Bahia não faria. Isso. Então a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o que você me perguntou. O Bahia só virou SAF porque Belintani foi tão incompetente, tão sem visão, sem noção e tão soberbo que ele acabou vendendo por 1 bilhão algo que poderia ter sido 1,5, poderia ter sido 2, poderia estar na primeira divisão, poderia não ter passado todo o sofrimento, o calvário de uma queda, porque foi soberbo, incompetente, ao ponto de não ver que precisava melhorar. Por isso o Bahia virou SAF. Porque não teve competência para se manter entre os grandes. O Fortaleza, com 1/3 do que ele tinha, tem 2 anos consecutivos de Libertadores. É isso mesmo. E ele nunca conseguiu. Por que nunca conseguiu? Porque ele nunca fez fé nas pessoas. Ele sempre fez fé nele. Ele entendia que ele tinha que ser o suprassumo e não o coletivo. E ele mostra isso no início do ano passado, que ele fica 90 dias sem gestor de futebol, né? Ele disse que ele seria capaz de resolver. E não foi. E Precisou agora? contratar o Freeland, que também foi outro... Foi bom, mas foi um engodo em parte, para resolver o que ele não teve capacidade e competência, João Paulo e depois Freeland, para resolver. Mas quando ele resolve assumir isso, já eram 3 anos de porrada. É. Ele agora Tá entendendo, gente? que assume, Por isso virou SAF. Agora os louros é dele. Claro que são dele também. E ele sai Mas nessa... olha o contexto de tudo isso. Você já tinha analisado esse detalhe? Desta forma? Sim. Eu tô aqui mentindo ou criando alguma coisa? Não. Apenas dizendo que a SAF é fruto da incompetência, da arrogância soberba dele. E ele sai do Bahia numa condição de estar por cima Não mesmo. sai, né? Porque ele só sai mesmo em dezembro, Isso. né? Mas ele... Eu tenho que aturar até dezembro. Ele fica assim, ó. Eu coloquei a SAF no Bahia. Pra um mal entendedor, vai ficar essa percepção, No né? Bahia, E, tipo, ele tava lá cumprimentando todo mundo. Não, eu sei. acho legal. Ele merece esse cumprimento sim, porque ele conseguiu ainda assim salvar toda a bobagem, toda a besteira que ele fez, Sim. trazendo um grupo como o City. Não tem questionamento sobre o City.
O grupo sim, né? Eu disse uma coisa, e vou repetir isso sempre. Do ponto de vista de quem comprou, foi perfeita a SAF do Bahia. Do ponto de vista de quem vendeu, foi uma porcaria, irmão. Você entendeu? Sim. Vendeu pela necessidade. Uhum. Vendeu por ser tão incompetente e saber que não seria competente na primeira divisão. Vendeu por não ter perspectiva de crescimento para o clube que ele se diz amar. Eu não tenho como dar essa perspectiva de crescimento, de conquista, de glórias, que eu acho que o time merece ter. Eu não tenho essa capacidade. Eu não vou ter essa capacidade. E eu acho que o clube não vai suportar mais um ano comigo. Uhum. Por isso eu vou vender. Uhum. Aí ele é o cara tido, como muitos vejo aí dizer, o melhor presidente. O presidente que vende meu clube é o melhor presidente da história do meu clube? Não. Pra mim, ou vai ser o responsável pelo título de 59, ou vai ser o responsável pelo título de 88. Fora isso, ele, pra mim, nunca. Pra mim, nunca. Porque o cara que vende a minha paixão, eu não posso ter como o melhor presidente da história do meu clube. O Bahia não é mais nosso, gente. São Bahia coisas não é seu. diferentes, é. O Bahia não é mais seu. Mas nunca foi, não. É vice. Mas o Bahia não é seu. É. O Bahia não é nosso. O Bahia agora tem dono, gente. Uhum. Sim. Que não é o seu torcedor. É. O clube tido como clube da torcida não é mais do seu torcedor. O clube do povão é só na paixão. É só no torcer. Mas de posse era nosso. Nós decidíamos o destino do Bahia. Nós resolvíamos o destino do Bahia. Nós não resolvemos mais nada. Nós agora vamos resolver o destino do sócio da SAF. Nós alugamos nossa história. Uhum. Nós alugamos nossa tradição. Nós alugamos nossos títulos, nossos troféus, nossa glória, nossos emblemas, nossos uniformes. Nós cedemos, alugamos. Arrendamos. Não vendemos, é verdade. Uhum. Mas nós fizemos tudo isso. Se o Bahia for campeão brasileiro de 2023, é a SAF, não é o Esporte Clube Bahia. É. Vocês entenderam isso? Sim, sim. Claro que pela tradição tudo vai ser continuar sendo Bahia. A gente vai continuar cantando, gritando, porque até hoje o City é assim, o Manchester City. Uhum. Não o grupo, o Manchester City. E aí eles foram inteligentes. Deram ao grupo econômico, que detém os clubes, o nome de City, porque era o mais famoso. Uhum. Porque tem uma tradição por trás. Como eles disseram que o Bahia vai ser o segundo em importância, por quê? Porque tem uma história, tem uma tradição, tem um peso. Uhum. Só que tudo isso é de 5 de dezembro de 2022 Pra ficar. pra frente, é a SAF. É a SAF. E é fruto de quê? De muita incompetência. Uhum. É de você assinar um atestado dizendo assim, eu não tenho condições de sozinho, ou com a torcida, ou na busca do mercado, trazer patrocinadores ao ponto de fazer com que eu, a Associação Esporte Clube Bahia, possa voltar a ser campeão brasileiro. Possa voltar a ter glórias. Possa voltar a ser competitivo num futebol cada vez mais capitalista. Mas o Flamengo é. O Palmeiras o é. Ah, você vai questionar que a Leila tem dinheiro pra caramba. Mas é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você vai alegar que o Flamengo tem o puxa-saquismo da Globo pra dar dinheiro a ele, tem o puxa-saquismo de A, de B, C, mas é o Clube de Regatas do Flamengo. Ele vendeu patrocínio, porque ele tá sempre na cabeça. Tá? Sim. Ele teve um Bandeira de Melo que fez o que a intervenção fez no clube. Saneou o clube. Bandeira de Melo pagou 1,5 bilhão em débitos. Foi Bandeira de Melo que deu ao Flamengo todas as certidões do Flamengo. Foi Bandeira de Melo que deu ao Flamengo o ninho do urubu. O Flamengo não tinha CT, gente. Uhum. Imagine. E nós tínhamos o CT. Se Marcelo Guimarães foi bom ou ruim, é outra história. Se Marcelinho foi bom ou ruim, é outra história. Mas o CT tava lá pronto. Quem pôde visitar a época sabe que em 2012 ele tava lá pronto. Deixaram sucatear para gastar 30 milhões de uma reforma porque não queriam usar para não dar ao cara o louro de ter construído o CT. Mas estava lá pronto. Estava pronto. Não se usou por birra. Não se deu um passo maior por birra. Diga a história onde o cara foi ruim, onde o cara não prestou. Mas reconheça também onde ele acertou. E eles apenas, para não colocar no contexto histórico,
o fato da cidade tricolor Sim. Se na existir, gestão de porque Marcelinho, existia. Eu e muitos torcedores visitaram a cidade tricolor, tiraram foto da cidade tricolor, ela pronta. Quem disse ao contrário tá mentindo. Ela estava pronta. Quem pôde visitar, o Bahia colocou ônibus e abriu visitação, ela foi entregue pronta. Sim. Se você não gostava disso ou daquilo, se você não gostava de quem dirigia o clube, se você achava que quem dirigia o clube era honesto ou desonesto, é uma questão de sua opinião. Mas o Cidade Tricolor estava pronto à época. Tá? Sim. Pronto. E eles deixaram por anos ficar entregue ao Léo, porque politicamente não se queria dar a alguém o louro que entendia que não deveria ser dado. Beleza, não dê, gente. Não dê, mas não negligencie isso só por uma questão política. Porque que estava construído, estava. Até porque é patrimônio do Bahia. Que os campos estavam lá à disposição, estavam. Que a academia estava à disposição. Você vai discordar do projeto? Discorde. Mas ele existia? Sim. Estava pronto? Você tá entendendo? Com certeza. E aí você, por birra, não dá. Ah, por que o Bahia pagou 21 milhões a PWA? Porque eram 6 milhões. E não se pagou 6 milhões porque achou que era um esquema do antigo presidente para ganhar um dinheiro, onde o cara seria um laranja. E aí, por birra, se foi até o último momento. Perdeu. Aí saiu de 6 milhões para 21 milhões. Foi inteligente a decisão? Não, gente. E por que ninguém fala? Porque não é conveniente. Pra pagar 3 vezes mais aquilo que poderia ter saído por 6. O cara ainda disse, eu aceito os 6. Aí eu tô falando de pessoas que estavam lá na reunião e confirmaram. Sim. Eu não vou dar nomes. Não. Isso aí é esquema de fulano e beltrano com esse cara pra receber esse dinheiro. Deve ser meio a meio. Vamos até o fim. Foram. Pagou 3 vezes mais o dinheiro. Você entendeu, gente? Incompetência. Do mesmo jeito que eu também tenho que dar parabéns. Sim. Eles foram competentes em trazer um débito do Opportunity de quase 100 milhões, estimados 100, 120 milhões, para 35. Parabéns, gente. Entendeu que eu sou justo? Sim, com certeza. Tem que dar parabéns. Foi uma ação de Belintani. Detonei ele um monte de coisa, mas tem que ser justo. A ação é dele. Corria, encontrou Jorge Goldstein, pediu ajuda, o cara intercedeu, saiu de 100 e poucos para 35. Mérito dele. Mas dei mérito dele querer vender o fazendão por 18 milhões para pagar uma dívida trabalhista que era de 27. Então eu não ia pagar e ia perder um patrimônio. Eu sou do tipo que patrimônio não se vende. Ainda mais um patrimônio que pode ser uma joia. Ah, mas a vizinhança... Tô nem aí pra vizinhança, irmão. Eleve seus muros, aumente sua segurança, mas o fazendão tá do lado do aeroporto. Se o City quiser transformar aquilo ali numa central de negócios, erguer um prédio na altura cabível do gabarito, um centro administrativo tricolor, onde ele recebe todo e qualquer parceiro ali do lado do aeroporto, ele pode? Pode. Claro. Se ele quiser transformar ali só em um centro de captação de atletas, para receber o City, para receber... Vamos dizer que o City queira fazer no Brasil a sua Copa City de base. Vai fazer onde? Tô dando até já o mote. Depois que eu sair, me cobre, hein? Ideia de Baraúna. Copa City de base. Se o Fazendão estiver pronto com uma puta de uma estrutura de hotel 5 estrelas, ele pode receber aqui todas as delegações? Pode, sim. Vai gastar com hotel? Não. Ele tem estrutura para isso. Se ele tem ali 3 campos, ele pode manter 3 campos de altíssimo padrão só para captar jogador. Peneira, captação, a central de captação. E ali, ele ter pertinho do aeroporto uma válvula de conexão com o mundo. Tô do lado do aeroporto, é 10 minutos do aeroporto. Eu pego o executivo no aeroporto, trago pro fazendão, ele olha a minha estrutura, depois ele visita a cidade tricolor e diz: meu Deus, o Bahia é o mundo. Estratégia, né? É um lugar estratégico. E aí? Mas ao ser incompetente para transformar tudo isso como associação, vira-se SAF. E a SAF é o caminho. Justamente. Bará, nossa conversa aqui tá, como eu falei, tá surpreendente, muito boa. Acho que a gente vai ter que marcar a segunda parte com o Bará, de acordo com a disponibilidade dele, claro. Mas, de antemão, queremos agradecer, tá bom? Foi uma conversa, uma resenha muito importante.
Pra gente entender quem é Bará, quem é Jailson Baraúna, a gente conseguiu compreender um pouco da história, sua história, né? E assim, trazer o seu lado tricolor também, seu lado como assessor do Bahia. Guto fica vislumbrado, né? Fica emocionado. Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, né? Para outras vezes também a gente tá participando aí, fazendo outras entrevistas com você. Vamos sim, vou aceitar o convite, porque faltou a gente falar de futebol, né? De futebol, de tática. Graças a Deus, eu, por gostar tanto disso, sim, do esporte, eu fui e fiz educação física. Sim. Formei. Tô terminando, o tempo não me deixou, mas eu tô para concluir meu curso de gestão lá na Universidade de Futebol. Sim. Pós-graduação em gestão de futebol. Também fisiologia do exercício, porque eu gosto. Sim, sim. Para que eu não seja enganado nem pelo preparador, nem pelo treinador, nem pelo fisioterapeuta, que ninguém me engane, né? Dizendo que é, que não é. Eu fui procurar entender mais a miúde o futebol pra gente entender. Dizer pra você, torcedor, que tenha fé no Bahia, mas que tenha principalmente paciência. O que está acontecendo no Bahia é uma quebra de paradigmas. Tínhamos uma cultura que estava sendo implantada desde 2014, 15, a cultura de que o orçamento prevalece sobre história, tradição e vontade. Cultura de perdedor. O Bahia quebrou isso, o City quebrou isso. O City quer ganhar. Ele faz de tudo, usando as melhores ferramentas, os melhores profissionais, os melhores atletas, para ganhar. Vai ser possível sempre? Não, porque tem o outro lado. É claro. Mas eu tenho que querer ganhar. Eu tenho que querer estar à frente. Eu tenho que querer ter o desejo, o anseio de conquistar. Eu acho que essa retomada de filosofia, que era nossa do Bahia, de ninguém nos ver essa vibração, de que nasceu para vencer, tá ressurgindo. Agora precisa de paciência. Não vai ser da noite pro dia. Ah, ganhou o Bavi, mas não convenceu. Perdeu para não sei quem, ganhou para não sei quem. Não vai ser da noite pro dia. É algo que vai ser reconstruído. Sim. E toda reconstrução requer algo que nós, torcedores, não queremos dar. Tempo. E precisa de tempo. Dinheiro já tem. Filosofia já tem. Cultura tem. Precisa do tempo para que tudo isso se encaixe, se entrelace e dê desportivamente os futuros que eu tenho certeza que com o tempo certo e o trilhar correto de caminho vai dar novamente. Obrigado a vocês, um beijo no coração. Estamos aí. No próximo, a gente vem, conversa com bastante tempo para falar de futebol. Tranquilo. E novamente, né, Bará? Já comecei rasgando elogios aqui a você. Obrigado. E assim, se eu já gostava da sua pessoa, agora então, eu acho que eu vou guardar para mim no coração esse momento aqui hoje. E que Deus abençoe a sua vida, a sua trajetória, que você continue sendo sempre essa pessoa verdadeira e de coração aberto. E tem um autógrafo, né? Um autógrafo eu pensei que aqui. você ia pedir o babador pra Rogério. Quase isso, né? Mas, gente, a gente tem que ser isso. A gente tem que ser isso, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Que assim, quando a pessoa descobre por outros meios, ou até pelo caminhar de Deus mesmo, ele mostra assim, ó, é mentira. O tamanho da decepção é tão grande, o desprazer da decepção é tão grande, que não vale a pena. Eu aprendi que não vale a pena. Então assim, ganhando ou perdendo, fale a verdade. Que com certeza você vai ganhar muito mais lá na frente do que tá mentindo. Com certeza. A gente vai pedir aqui ao nosso amigo Jailson Baraúna para deixar uma dedicatória aqui pro Papo Fute Baiano, né? Todos os entrevistados, a galera que tá chegando aqui, tá deixando uma dedicatória aqui por ser um canal aberto aqui pra imprensa, pra arbitragem, pra todos estarem trazendo aqui a sua história e o futebol baiano na sua raiz. Então a gente encerra aqui o nosso Papo Fute Baiano hoje com o nosso Jailson Baraúna deixando essa dedicatória. Muito obrigado, galera. Eu vou pedir para que você curta o nosso vídeo no YouTube, comente, compartilhe e ative o sininho aí para você receber todas as informações. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E vamos por mais. Até mais, galera. Um abraço. Valeu!